Olá, nono ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Na página 12, nós temos assim. Os estudantes notaram que há outra maneira de se calcular diretamente o valor de desconto percentual final. Siga o algoritmo criado pelos alunos desse grupo, completando os espaços abaixo e descubra você também. Então, isso aí é referente ainda ao conteúdo que foi trabalhado lá na semana passada, tá certo? Então, temos assim. Em primeiro lugar, subtraia o percentual do preço de alta temporada do percentual de desconto de baixa temporada, tá certo? Então, aqui, vocês viram que o desconto foi de 45%, tá certo? Então, aqui, 100% menos 45% é igual a 55%, tá bom? Basta vocês voltarem aí à questão anterior que vocês irão ver que o desconto aí foi de 45%, tá certo? Em relação ao de baixa temporada, certo? 2. Em seguida, subtraia também o percentual do preço de alta temporada do novo desconto. Então, aí teve um desconto de 6% já sobre a dedução promocional, desconto sobre desconto. Então, aí foi um desconto de 6%, então 100% menos 6% é igual a 94%, ok? Agora, transforme as porcentagens que correspondem aos itens 1 e 2 para sua forma decimal. Então, quando nós temos 55%, transformamos para uma fração centesimal, ficando o quê? 55 centésimos, certo? E transformando para o número decimal, que é o número com vírgula, fica 0,55, ok? 94%, da mesma forma, ficaria 94 centésimos, que transformando para o número decimal, ficaria 0,94, ok? Multiplique as duas porcentagens na forma decimal. Então, aqui, multiplicando os dois na forma decimal, 0,55 vezes 0,94 é igual a 0,517. 5. Por fim, multiplica o valor inicial das passagens em alta temporada, que era de R$5.000, e sem descontos, tá certo? Pela porcentagem encontrada, ainda na forma decimal, tá certo? Então, aqui, 5.000 vezes 0,517 é igual a R$2.585, tá certo? Vamos verificar sua compreensão. 3. Temos assim. Alguns dos alunos desse grupo ainda não possuem seus passaportes, elemento essencial para qualquer viagem internacional. No stand da Receita Federal, esses alunos descobriram que a emissão de um passaporte varia de 6 a 30 dias úteis e que ele tem validade de 10 anos. Caso algum desses estudantes deseje realizar seu intercâmbio por pouco tempo após a visita a essa feira, mas ainda não possua o passaporte, há uma solução, que é o passaporte express. Ele é emitido em um prazo de até 4 dias úteis, tá certo? Contudo, caso o estudante deseje planejar melhor o seu intercâmbio e não necessite tão rapidamente da emissão de seu passaporte, há a opção pelo passaporte comum. Seu custo recebe desconto de aproximadamente 25,3% em relação ao passaporte express, tá certo? Então, letra A tem assim. Considerando que o valor do passaporte express seja de R$ 344,42, quanto pagará o estudante que deseje retirar o passaporte comum? Então, nesse caso, ele pagará R$ 257,28. Como assim? Não vai ter um desconto de 25,3%? Então, 100%, tá certo que se refere ao valor total, menos 25,3% é igual a 74,7%. Transformando aí para uma fração centesimal, ficaria o quê? Escreve o número sem o símbolo da porcentagem, ficaria 74,7 centésimos, tá certo? Então, esse símbolo aqui se refere a um denominador 100. Então, aqui, transformando agora para um número decimal, então a vírgula iria se deslocar para a esquerda 2 casas, ficando 0,747. Então, para saber quanto pagará com esse desconto, bastava multiplicar o valor total de R$ 344,42 por 0,747.
fazendo essa multiplicação aí, seria igual a justamente o valor pago de R$ 257,28, certo? Letra B. Em breve, não será apenas a Casa da Moeda que produzirá os passaportes brasileiros. Logo, haverá o fim do monopólio e outras empresas poderão produzir o documento, o que fará com que o preço do passaporte chegue a 80% do que é hoje, conforme as previsões de especialistas. Então, qual será, portanto, o novo custo previsto do passaporte comum? Então, atualmente, o passaporte comum ele custa o quê? R$ 257,28, como nós vimos na letra A, tá certo? Então, quanto será 80% desse valor? Então, transformando 80% para o número decimal, ficará 0,80. Então, R$ 257,28 vezes 0,80 é igual a R$ 205,82. Então, o novo custo será de R$ 205,82, certo? Agora, qual será o novo custo do passaporte expresso? Então, nós vimos na letra anterior, na letra A, que o valor do passaporte expresso era de quê? De R$ 344,42. Então, quanto será 80% desse valor? Então, transformando aqui 80% para o número decimal, é 0,80. Então, R$ 344,42 vezes 0,80 será igual a R$ 275,54. Então, aqui, o novo custo será de R$ 275,54, certo? Quarta questão. Uma agência de intercâmbio fornece 15% de desconto para um mês de estudos no país escolhido, quando 5 ou mais estudantes fecham um pacote conjuntamente. Então, entretanto, a fim de estimular o estudo no estrangeiro, essa agência oferece descontos sucessivos. Isso quer dizer que, à medida que se passa o tempo no país, descontos são aplicados sobre descontos anteriores. Então, alguns dos jovens desejam ir à Austrália, estudar inglês e conhecer a rica cultura do país. Um mês de estudos na Austrália, se o estudante não fechar um pacote promocional para grupos, custa R$ 5.469. Já em grupo, obtém-se desconto. No caso de o grupo desejar estudar 3 meses por lá, paga-se o valor já descontado do primeiro mês. E nos próximos 2 meses, cada estudante terá incríveis 45% de desconto no custo mensal em relação ao valor promocional do primeiro mês. Então, na letra A diz assim: qual será o custo por pessoa caso o grupo feche um pacote para um mês de estudos na Austrália? Então, em referente ao mês, só tem um desconto de 15%. Então, 100%, que é o valor total, menos 15% é igual a 85%, que transformando para o número decimal, será igual a 0,85. Então, eu tenho que saber quanto é 85% que irá se pagar desse valor aqui. Então, aqui nós iremos ter o quê? 5.000, tá certo? R$ 469 vezes 0,85, que será justamente o valor, tá certo, de R$ 4.648,65, que será o valor pago por um mês, certo? Agora, na letra B, temos assim: qual será o custo mensal por pessoa dos próximos 2 meses, caso o grupo feche um pacote para 3 meses de estudos na Austrália? Então, aí, nesse caso, fechando para 3 meses, terá ainda um desconto de 45%, tá certo? Então, 100% menos 45% é igual a 55%, que transformando para o número decimal, será igual a 0,55, tá certo? Então, esse valor aqui será multiplicado por esse novo valor aqui, porque já recebeu um desconto no primeiro mês. Nos outros 2 meses, vai receber um desconto de 45%. Será igual a R$ 2.556,76. Então, o custo de cada um dos 2 meses será de aproximadamente R$ 2.556,76, tá certo? Agora, na letra C, tem assim: qual será o custo total por pessoa caso o grupo feche um pacote para 3 meses de estudos na Austrália? Então, aí, no primeiro mês, se paga esse valor aqui de R$ 4.648,65 e nos outros 2 meses seguintes, vai se pagar por cada um desses meses R$ 2.556, tá certo?
e 76 centavos duas vezes, tá bom? Então, ficou assim, ó. R$ 4.648,65 mais R$ 2.556,76 mais, novamente, R$ 2.556,75, desculpa, 76 centavos, será o valor total, tá certo? Referente aos 3 meses, de R$ 9.000, tá certo? R$ 762,17, tá certo? Quinta questão, temos assim: elabora uma situação, problema, envolvendo esse grupo de estudantes e descontos sucessivos para um grupo de idiomas em Malta. Considere um desconto de 12% e, em seguida, de 28% em seu cálculo de desconto. Então, aí é uma resposta pessoal. Eu dei aqui apenas uma sugestão de como vocês poderiam ter feito, tá certo? Façam no caderno de vocês de matemática. Então, eu coloquei assim, ó. Uma agência de intercâmbio fornece 12% de desconto para um mês de estudos no país escolhido quando um grupo de 5 ou mais estudantes fecha um pacote conjuntamente. Entretanto, a fim de estimular o estudo no estrangeiro, essa agência oferece descontos sucessivos. Isso quer dizer que, à medida que se passa o tempo no país, descontos são aplicados sobre os descontos anteriores. Alguns dos jovens desejam ir a Malta, estudar a língua maltesa e inglesa e conhecer a rica cultura do país. Vejam que eu peguei mais ou menos a ideia da questão anterior. Então, um mês de estudos em Malta, se o estudante não fechar um pacote promocional para grupos, custa R$ 7.200. Já em grupos, obtém-se o desconto. Nesse caso, de o grupo desejar estudar 3 meses por lá, paga-se o valor já descontado do primeiro mês e nos próximos 2 meses, cada estudante terá incríveis 28% de desconto no custo mensal em relação ao valor promocional do primeiro mês, certo? Então, na letra A, tem assim, quanto custará por pessoa caso o grupo feche um pacote para um mês de estudos em Malta? Então, vejam aí que é bem parecido, tá certo, com a questão que tinha anteriormente. Então, aqui, nesse caso, 100%, que é o valor total, menos 12% quando se fecha apenas para um mês, então se paga 88%, que transformando para o número decimal, fica igual a 0,88. Então, aí, o valor é de R$ 7.200, então vou multiplicar por 0,88, que é igual a R$ 6.336. Então, custará R$ 6.336, tá certo? Na letra B, qual será o custo mensal por pessoa dos próximos 2 meses, caso o grupo feche um pacote para 3 meses de estudos em Malta? Nesse caso aí, se for para 3 meses, terá aí um desconto de 28%. Então, 100% menos 28% é igual a 72%. Esse valor de desconto será em cima do primeiro desconto que já teve, tá certo? Do valor que está se pagando referente ao primeiro mês, que foi de R$ 6.336, certo? Então, R$ 6.336 vezes 0,72 será igual a R$ 4.561,92. Então, o custo de cada um dos próximos meses será de R$ 4.561,92. Vejam que esse valor aqui eu que coloquei, tá certo? Para o meu problema. Vocês aí poderão colocar qualquer outro valor, tá bom? Aqui eu estou dando apenas uma sugestão de como vocês poderiam ter feito, ok? Na letra C, pegando a ideia da questão anterior. Na letra C, qual será o custo total por pessoa caso o grupo ele feche um pacote para 3 meses de estudos em Malta? Então, para o primeiro mês, ele paga R$ 6.336. No segundo e no terceiro mês, ele vai pagar R$ 4.561,92. Então, os 3 meses, ele pagará um valor de R$ 15.459,84, certo? Então, agora, primeira questão, temos assim. Primeiro grupo se dividiu por destino e o resultado obtido foi que 2 alunos queriam realizar intercâmbio para países da África, 4 para a Oceania, 8 para a América do Norte, 13 para a Europa e 3 ainda se encontravam indecisos. Então, na letra A, a fim de facilitar a visualização, um dos jovens criou uma tabela, tá certo? Já referente ao conteúdo que nós estudamos hoje, que foi estatística. Então, complete-a você também com as informações numéricas dadas. Então, bem fácil aqui,
já tinha aqui os destinos, tá certo? Vocês só iriam colocar a quantidade de estudantes. Então, aqui vocês poderão observar que temos África, foram 2, Oceania, foram 4, América do Norte, foram 8, tá certo? Europa, foram 13, e os indecisos foram 3, tá certo? Letra B, a seguir, o grupo, ainda na hora do almoço, no salão do estudante, decidiu anotar as preferências de cada um dos integrantes, criando uma tabela de dupla entrada, dividindo-se por gênero. Complete-a você também com as informações da tabela acima. Então, temos aqui os destinos. Agora, eu quero saber a quantidade de estudantes femininas e a quantidade de estudantes masculinos, tá certo? Então, aqui, se eu tenho, por exemplo, foram 2 da África, se eu tenho 1 para masculino, então, eu terei também 1 para feminino, tá certo? Porque, no caso, são 2. Então, agora, aqui na Oceania, se eu tenho 1 feminina, então, aqui na Oceania são o quê? 4. Então, 4 menos 1, 3, tá certo? América do Norte, eu tenho aqui 6 femininas, então aqui, ó, vamos lá, são 8, então 8 menos 6, 2, tá certo? Aqui na Europa foram 13, então aqui, ó, 13 menos 8, 5, certo? Indecisos, eu tenho aqui masculinos foram 0, então quer dizer que femininas são 3, ok? Segunda questão, converse com seu professor e colegas sobre a preferência de destino de cada um de vocês. Crie uma tabela de dupla entrada e dessa forma poderão conhecer o destino preferido de sua turma. Então aqui seria uma resposta pessoal, mas aí nós iríamos fazer em sala de aula, tá certo? Então essa questão realmente vocês vão deixar em branco, tá bom? Porque aí seria uma questão para ser feita em sala de aula. Certo? Terceira questão. Nesse grupo, 3 estudantes esperam gastar até R$3.000. Outros 9 entre R$3.000 e R$4.000. 6 pretendem desembolsar entre R$4.000 e R$5.000. 3 querem gastar entre R$5.000 e R$6.000. Já os demais podem gastar entre R$6.000 e R$8.000. Então, letra A. A partir desses dados, complete a primeira e a segunda coluna da tabela abaixo com os intervalos de gastos previstos e suas frequências correspondentes. Então, temos aqui uma tabela onde temos os gastos previstos em reais, a frequência que é a frequência absoluta, e temos a frequência relativa em porcentagem, tá certo? Então, aqui, ó, até R$3.000, eu tenho aqui um total de 3 estudantes, e no caso aqui a frequência relativa, que será justamente a divisão da frequência absoluta pelo total de pessoas entrevistadas. Aí aqui não colocou o total, mas aí vocês já saberiam o total, porque se aqui 3 está sendo dividido por 30, então significa dizer que o total é igual a 30. Como quer transformar para porcentagem, multiplica por 100. Então, 3 dividido por 30, o resultado multiplicado por 100, será igual a 10%, tá certo? São os que terão gasto de R$3.000, os que pretendem gastar até R$3.000, tá certo? São 10%. Então, de R$3.000 a R$4.000, vocês poderão perceber que são 9, tá certo? De R$4.000 a R$5.000, vocês poderão perceber que é 6, tá certo? De R$5.000 a R$6.000, tá certo? São, no caso, 3. E aqui de R$6.000 a R$8.000, eles dizem que são os demais. Então, aí vocês teriam que somar todos esses valores aqui, ó. 3 mais 9 mais 6 mais 3. E ver quanto falta para 30, porque você já sabe que o total são 30. Nesse caso aí, ficaria 21, tá certo? Então, aí, 30 menos 21 é igual a 9. Então, quer dizer que 9 que pretende gastar entre R$6.000 e R$8.000, certo? Letra B, tem assim. Verifique com seu professor e colegas de que outra maneira podemos expressar essa frequência. Então, é possível expressar por porcentagens, como foi colocado aqui, tá certo? Só lendo aqui a letra C, para a gente voltar para o slide anterior, tem assim. De acordo com a sua conclusão, completa a terceira coluna da tabela acima com os valores correspondentes às taxas percentuais a cada intervalo. Então, aqui nós vamos expressar através de porcentagens, porque sabemos que frequência relativa pode ser expressa tanto através de número decimal, como através de porcentagem, tá certo? Então, aqui, para saber essas porcentagens, bastava vocês fazerem 9 dividido por 30, multiplicado por 100, seria igual a 30%. 6 dividido por 30, multiplicado por 100, seria igual a 20%, certo?
3 dividido por 30, o resultado multiplicado por 100, 10%, já tinha aqui, não é? 10%. 9 dividido por 30, o resultado multiplicado por 100 é igual a 30%. Se vocês somarem aí 10% mais 30% mais 20% mais 10% mais 30%, será igual a 100%, que é o total, certo? Então, agora na quarta questão, vamos ler ela e vou mostrar para vocês como seria resolvido no slide seguinte. Tem assim: de acordo com a pesquisa feita com sua turma, os resultados foram similares ou muito diferentes da turma do salão do estudante. Justifique com depoimentos de colegas o porquê de certas escolhas. Então, aí seria de acordo com o que nós iríamos construir em sala de aula, tá certo? Referente às preferências por alguns lugares. Então, aí, nesse caso, eu só dei aqui um exemplo de como seria feita essa quarta questão, que por que prefere determinado lugar? Às vezes, tem uma preferência pelos Estados Unidos por se tratar de uma grande potência, com grande oportunidade de estudos e trabalho. Então, aí, nesse caso, vocês teriam que colocar depoimentos. Então, eu coloquei aqui só para vocês saberem de como seria feita essa quarta questão, tá certo? Mas, nesse caso aí, como não foi feito essa pesquisa em sala de aula, essa questão também não será feita, tá certo? Então, só coloquei aqui alguns depoimentos que, normalmente, os alunos eles dão quando se pergunta pela preferência de intercâmbio para alguns países. Então, aqui tenho preferência pela Espanha, porque minha família é oriunda de lá, portanto, estou mais adaptado aos costumes e ao cotidiano. Ou porque tenho preferência pelo Japão, porque tenho curiosidade de conhecer novas culturas, educação e costumes diferentes. Então, são vários depoimentos que os alunos aí eles poderiam ter dado, tá bom? Mas não precisa fazer essa quarta, tá certo? Então, agora, vamos verificar a sua compreensão. Então, tem assim, quinta questão. Após o almoço, o grupo se dirigiu a uma das palestras dada por uma das agências presentes no Salão do Estudante. Então, durante a palestra, dados foram apresentados acerca dos lugares preferidos dos intercambistas nos Estados Unidos da América, Califórnia, Nova York e Texas. Então, juntos, os intercambistas somavam, tá certo, 40 estudantes, sabendo que 9 estudam na Califórnia, 32,5% deles estudam em Nova York e o restante no Texas. Monte a tabela com frequência absoluta e a frequência relativa, tá certo? Então, montei aqui a tabela, coloquei aqui os destinos, Califórnia, Nova York, Texas, total, temos aí a frequência, vimos que Califórnia foram quantos? 9, tá certo? Então, foram 9. O total foram quantos estudantes? 40. Então, já tínhamos essas informações. Tínhamos também a informação de que Nova York seria 32,5%, tá certo? Então, aí o que é que vocês teriam que ter feito para poder completar as demais, tá certo? Tabela. Então, aqui, para vocês saberem as demais, seria o quê? 9, tá certo? Para saber quem era a frequência relativa de Califórnia, seria 9 dividido por 40, seria igual a 22,5%, certo? Então, vocês já teriam o quê? Já teriam referente à Califórnia e referente a Nova York. Teria que saber de Texas, já que seria o restante. Então, vocês iriam somar esses dois valores, 22,5% mais 32,5%. Somando esses valores, vocês iriam subtrair 100 menos esse resultado, que seria justamente 45%, certo? Então, agora, faltava vocês descobrirem qual eram esses dois aqui. Então, como é que vocês iriam descobrir esses dois valores aqui? Então, nesse caso, vocês iriam multiplicar 40 vezes 32,5, tá certo? E o resultado iriam dividir por 100, iriam encontrar 13, certo? Mesmo vocês fariam aqui 40 vezes 45, o resultado dividir por 100 seria igual a 18. Então, aí vocês teriam montado essa tabela da quinta questão, certo? Sexta questão. Outro grupo de estudantes se dirigiu a outra palestra, que abordava destinos de intercâmbio na Inglaterra. Nessa palestra foram apresentados alguns destinos como Londres, Oxford, Liverpool, Manchester e Bristol, tá certo? Então, sabendo que dentro desse grupo de estudantes, 8 deles preferem estudar em Londres, 15 em Oxford, 24 em Liverpool, 20 em Manchester e 13
em Bristol. Então, construa uma tabela de distribuição de frequências, bem simples aí, tá certo? Então, aqui teria os destinos, teriam as frequências absolutas que foram apresentadas no problema, vocês iriam colocar cada um desses valores aí, iriam somar para saber o total, seria igual a 80, e daí vocês iriam montar outra coluna referente à frequência relativa, que seria, no caso, 8, tá certo? Dividido por 80, o resultado multiplicaria por 100, que seria igual a 10%. Depois, 15 dividido por 80, o resultado multiplicado por 100, seria igual a 18,75. 24 dividido por 80, o resultado multiplicado por 100, seria igual a 30%. 20 dividido por 80, o resultado multiplicado por 100, seria igual a 25%. 13 dividido por 80, o resultado multiplicado por 100, seria igual a 16,25%. Então, somando todos esses valores aí, seria justamente 100%, que seria o total de estudantes, tá certo? A porcentagem referente ao total de estudantes. Então, agora, na palestra da tarde, o grupo de estudantes ficou surpreso com a enorme quantidade de pessoas que fazem intercâmbio no mundo. Então, faça as atividades a seguir e veja como representar essas informações por meio de gráficos. Então, primeira questão. Nos Estados Unidos da América, há 304.040 estudantes provenientes da China, 132.888 da Índia, 63.710 da Coreia do Sul, 59.945 da Arábia Saudita, 27.240 do Canadá, 23.675 do Brasil, além de diversos estudantes estrangeiros de outros países, certo? Então, na letra A, nós temos assim: um dos estudantes colocou esses dados em um gráfico, como mostra a imagem ao lado. Então, ajude o estudante e complete o gráfico com os dados dos demais países. Então, aí, tá certo, vocês iriam colocar os valores referentes. Temos aqui o primeiro eixo, que se refere ao quê? A quantidade de estudantes. O outro, que são os países. Então, aqui temos aqui os países: China, Índia, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Canadá e Brasil. Então, aí teria que colocar os valores referentes a cada um deles, tá certo? Como temos aqui na primeira questão. E daí temos aí um gráfico de colunas ou gráficos de barras verticais, tá certo? Então, na letra B, qual nome você daria ao eixo onde foram apresentados os dados qualitativos dessa pesquisa e ao eixo onde foram representados os dados quantitativos? Então, os quantitativos temos o quê? Quantidade de estudantes, tá certo? E qualitativo foram quem? Os países, tá certo? Então, complete o gráfico também com essas informações. E, por último, não esqueça de criar o título. O título foi o quê? Estudantes estrangeiros nos Estados Unidos, tá certo? Então, aí vocês iriam apenas completar esse gráfico de colunas, certo? Segunda questão, sabendo que a quantidade total de intercambistas era de 690.923, faça as atividades propostas a seguir para completar o gráfico com a frequência relativa em percentuais correspondente a cada variável. Então, letra A. Primeiro, complete a tabela, tá certo? Abaixo, de distribuição de frequências ao lado. Então, aí vocês iriam completar a tabela, tá certo? Com a frequência absoluta e com a frequência relativa. Essa frequência absoluta vocês iriam montar de acordo com os dados desse gráfico aqui, certo? China, temos aqui, ó, 304.040. Então, vocês iriam colocar aqui. Índia, temos o quê, ó? Na Índia, 132.888, tá certo? Coreia do Sul, 63.710. Arábia Saudita, 59.945. Canadá, 27.240. Brasil, 23.675. Esse daqui, outros, vocês teriam que primeiramente somar todos esses valores aqui. Vocês já sabem o total que foi dado na questão aqui, ó, 690.923. Vocês iriam somar todos esses valores aqui. Depois pegariam 690.923 e iriam subtrair desse resultado, que daria justamente o total dos outros, que é de 79.425. Então, para completar aqui, a outra coluna, que seria referente à frequência relativa, seria a divisão da frequência absoluta pelo total, ou seja, 304.040 dividido por 690.923, o resultado multiplicado por 100 seria igual a 44%. 132.888 dividido por 690.923, tá certo? O resultado multiplicado por 100 seria igual a 19,23%.
Coreia do Sul, 63.710, dividido por 690.923, o resultado multiplicado por 100 seria igual a 9,22%, certo? 59.945 dividido por 690.923, o resultado multiplicado por 100 seria igual a 8,68%. 27.240 dividido por 690.923, o resultado multiplicado por 100 seria igual a 3,94%. 23.675 dividido por 690.923, o resultado multiplicado por 100 seria igual a 3,43%, certo? E 79.425 dividido por 690.923, e o resultado multiplicado por 100 seria igual a 11,5%. Daí, se vocês somassem todos esses valores aí, seria igual a justamente 100%, que é referente ao valor total, certo? Então, aqui, ó, letra B, agora complete o gráfico ao lado dos setores com as frequências relativas em percentuais, correspondentes à quantidade de estudantes intercambistas nos Estados Unidos, vindo de cada país mencionado na tabela acima. Então, aí vocês teriam que colocar esses valores, tá certo? Aqui no gráfico em 3D, tá bom? Então, vocês iriam ver aí China, 44%, tá certo? Arábia Saudita foi de quê? Foi de 8,68%. Então, esses valores estariam aqui, ó. Então, vocês iriam pegar, ver o país, ver a frequência relativa, iriam colocar aqui no gráfico, tá certo? Gráfico de linhas. Então, vejam só. Essa terceira questão nós iríamos fazer na nossa escola, tá certo? Lá na sala de informática, iríamos construir aí a tabela, tá certo? E o gráfico lá na planilha eletrônica, tá certo? Quem conseguir fazer, ótimo, tirem foto lá e mandem lá no meu direct, mas quem não conseguiu, sem problema nenhum, na próxima oportunidade nós iremos fazer, tá certo? Então, temos assim na terceira. Acompanhe o passo a passo a seguir para construir um gráfico de linhas comparativo do intercâmbio Brasil versus Estados Unidos, utilizando planilha eletrônica. Então, aqui, depois imprima e cole em seu caderno o gráfico construído. Então, temos primeiro, abra a planilha eletrônica em seu computador e construa a tabela apresentada na notícia. Então, aí vocês iriam pegar a notícia, que seria justamente intercâmbio Brasil versus Estados Unidos. Então, aí teria os anos, teria aí os valores referentes a cada um deles, tá certo? Agora, no 2, teria assim, selecione toda a tabela e construa um gráfico de linhas. Vocês teriam que selecionar e construir aí o gráfico de linhas, que seria dessa forma aqui. 3, clique com o botão direito do mouse sobre a legenda do gráfico e selecione a opção selecionar dados. Selecione a primeira opção e em seguida editar. Por último, selecione a cédula B2 para alterar a legenda do gráfico. Tá certo? Vocês iriam fazer aí, dessa forma aí. 4, repita o passo anterior, mas para a segunda opção, selecionando a cédula B3 para alterar a legenda. Não se esqueça de colocar o título do gráfico e os rótulos de dados. Vocês sabem que todo gráfico, toda tabela construída tem que se colocar o título, tá certo? Então, aí ficaria o gráfico construído. Então, de acordo com isso que nós iríamos fazer, teria que responder essa quarta questão, que diz assim: analisando o gráfico construído na seção No Mundo Digital, complete os espaços a seguir. Então, vocês vão completar assim, ó. A quantidade de estudantes brasileiros nos Estados Unidos da América subiu muito no período de 2009 a 2015, porém apresentou uma queda no período de 2015 a 2017. Em seguida, apresentou novos índices de crescimento até o ano de 2019, tá certo? Agora, vamos verificar a sua compreensão. Quinta questão. O palestrante revelou ao grupo quais são as universidades norte-americanas que recebem mais estudantes estrangeiros. No topo da lista está a Universidade da Califórnia do Sul, com 7.987 alunos. Em seguida, vem a Universidade de Illinois Urbana-Champaign, com 7.287. A Universidade de Nova York, com 7.276. A Universidade de Purdue Campus Maine, com 6.903. A Universidade de Colômbia, com 6.833. E a Universidade de Michigan, com 6.095 estudantes, tá certo? Então, monte um gráfico de colunas
que represente o número de estrangeiros em cada uma das universidades mencionadas acima. Então, aí vocês iriam montar, tá certo? Esse gráfico de colunas, onde teriam dois eixos, o eixo aqui vertical, que se referia à quantidade de estudantes em cada uma dessas universidades, o eixo horizontal, que seriam as universidades, tá certo? O título que nós não poderíamos esquecer, que é Universidades Americanas com mais estudantes, e daí vocês iriam colocar os valores referentes a cada uma dessas universidades, tá certo? Prestando atenção sempre na distância entre cada uma dessas colunas e a largura também dessas colunas, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos Coreia do Sul, tá certo? Cada um deles com seus respectivos valores, ok? Sexta questão, temos assim agora. O Brasil é um dos países que mais envia estudantes para intercâmbio no exterior. E os cursos mais procurados são Ciências, Tecnologia e Engenharia. Então, a tabela abaixo representa a procura dos estudantes nos últimos 5 anos por curso. Então, temos aqui uma tabela onde se refere à quantidade de estudantes por curso. Temos aqui os anos, a quantidade de estudantes em Ciências, a quantidade de estudantes em Tecnologia e a quantidade de estudantes em Engenharia, certo? Então, aqui elabore um gráfico de linha que representa a quantidade de brasileiros intercambistas em cada um dos cursos mencionados. Então, aqui eu construí, tá certo? Percebam que esse gráfico de linhas vai ter o quê? 3 linhas. Temos aqui essa linha azul, que se refere à quantidade de estudantes em ciências, a vermelha, que se refere à quantidade de estudantes em tecnologia, e essa preta aqui, que se refere aqui à quantidade de estudantes em engenharia, tá certo? Então, aqui nós temos o eixo vertical, que são as quantidades, temos aqui o eixo horizontal, que são os anos, tá certo? E temos aqui o título, que é a quantidade de estudantes por curso, tá certo? Então, aí vocês iriam construir esse gráfico de linhas, observando o ano, observando o valor desse ano, tá certo? E aí fazendo essa ligação. Lembrando que coloquem cores diferentes, porque são dados diferentes, certo? Agora, na sétima questão, ao final da palestra, o orador desejou mostrar os destinos do intercâmbio mais escolhidos pelos brasileiros, a fim de que os jovens pudessem pensar e repensar para onde desejam ir, tá certo? Então, temos aqui, segundo a pesquisa de 2018, então temos aqui todos os dados, tá certo? Referente aos países, tá certo? Então, os lugares preferidos pelos intercambistas brasileiros são Canadá, 32,8%, Estados Unidos, 14,6%, Inglaterra, 10,5%, Irlanda, 7,9%, Austrália, 7,7%, Coreia do Sul, 6,7%, Malta, 4,7%, África do Sul, 3,5%, Nova Zelândia, 2,3% e Espanha, 2,1%. Então, construam um gráfico de setores que representem essas preferências. Então, aí vocês teriam que desenhar aí, tá certo? Construir esse gráfico de setores, também conhecido como gráfico circular, gráfico de pizzas, tá certo? Então, aqui colocariam o título, que seria Destinos de Intercâmbio mais procurados por brasileiros. Então, aí vocês iriam colocar cada um desses valores, iriam pintar cada coisinha desse aqui com uma cor e fazer a legenda. Temos aqui Canadá, tá certo? O azul, e cada um dos países estão pintados com uma cor e teriam que colocar também as porcentagens referentes a cada um deles, tá certo? Então, isso aí era para vocês fazerem no caderno de vocês, de matemática ou no caderno de desenho, colocando a página, colocando também o número da questão, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurarem lá no direct a partir das 3 horas, tá certo? Estarei lá disponível para vocês das 3 até as 5h30, tá bom? Então, não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e me enviarem lá no direct para eu estar anotando a participação de vocês, certo? Então, um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!